Vamos para a palavra do Senhor, para a palavra de Deus. Vamos orar agora nesse momento, vamos fechar nossos olhos e orar e pedir para o Senhor estar aqui nesse lugar. Pai, nesse momento estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua presença, Pai. Pai, o assunto, o tema, Senhor Deus, não é de fácil compreensão, na verdade, porque muitas das vezes estamos cegos em nosso entendimento. Não conseguimos compreender, Senhor Deus, assuntos relacionados ao orgulho. Nos ensina a humildade, nos ensina a caminhar conforme o Senhor caminhou nessa terra. Pai, que o Senhor possa nos usar, falar aos corações de meus irmãos, inclusive assim como o Senhor vem falando ao meu também. Pai, que o Senhor esteja aqui nesse lugar, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Aleluia. Quantos estão nos visitando aí? Levanta a mão, só para me saber, rapidinho. Maravilha, glória a Deus, sejam bem-vindos. Cadê? Quem mais? Quem mais está nos visitando? Levanta a mão aí, bem alto. Glória a Deus, 2 jovenzinhos aqui. Vocês estavam na rede de jovens ontem, né? Glória a Deus, legal. Vocês são de casa, né? Sejam bem-vindos, né? Quem mais está nos visitando? Tem mais alguém aí? Ali, né? Sejam bem-vindos, jovens também. Glória a Deus. Não sei, eu não entendi, mas sejam bem-vindos também. Amém? Vamos dar as boas-vindas para eles em nome de Jesus no 3. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Voltem sempre, permaneçam conosco. Vocês estão tristes, é? Vocês estão meio borocochô, bicho? Sei que a palavra não é muito tranquila, mas fica de boa, né? Sabe, Deus vai falar. Amém? Então, vamos lá para a palavra. Eu quero começar introduzindo com Provérbios capítulo 16, verso 18. Provérbios 16, 18. É um texto que é muito conhecido, mas ele vai dar base, e eu vou usar vários textos para dar base, mas eu quero começar com esse. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Eu quero começar com esse texto. A gente está iniciando uma nova série e a gente vai falar sobre as várias faces do orgulho. O que a gente percebe ao longo da caminhada, tenho percebido sobre a questão do orgulho. O orgulho é uma estrutura que precisa ser mapeada. O orgulho é uma estrutura que precisa ser analisada. Precisa ser mapeada por cada um de nós, porque se não for mapeado, nós não vamos conseguir vencer. O orgulho tem destruído ministérios. O orgulho tem destruído a igreja moderna. O orgulho tem destruído os cristãos, os crentes da era moderna. E muitas das vezes, porque nós não conseguimos perceber, quando estamos caindo. Quando a gente menos percebe, estamos caindo. E ao longo desse período, desse mês de fevereiro, vamos falar um pouco sobre as várias faces do orgulho. O orgulho é essa estrutura que, quando a gente consegue perceber, logo nós combatemos. E o orgulho não é uma coisa que a gente vai se livrar do dia para a noite. O orgulho é algo que a gente precisa continuar lutando o tempo todo. Até Jesus voltar, o orgulho é algo que a gente precisa trabalhar no nosso coração. Talvez muitos de nós, quando ouve o tema orgulho, já fecha o coração. Disse, não, eu não sou orgulhoso. E aí eu quero te dizer que se passou esse pensamento, já pode começar a vir no apelo, porque quem não se considera orgulhoso, já quero dizer que você está selecionado para o apelo. Porque é orgulhoso. Todos nós somos. Não existe um crente sequer que não seja orgulhoso. Não existe um cristão que não seja orgulhoso. Todos nós somos. Nós precisamos entender como combater isso. Como combater esse mal, esse pecado que tem destruído a igreja. E eu estou aqui
como boca de Deus, para tentar, né, trazer o entendimento daquilo que Deus vem falando comigo primeiramente, quebrando o meu orgulho, quebrando as estruturas de orgulho no meu coração. Então, nada que eu vá falar aqui para você, Deus não trabalhou comigo antes. Então, eu quero dizer que Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao orgulhoso. E é por isso que muitas das vezes existem cristãos que estão fazendo a obra, vindo à igreja, mas sem Deus. Porque Deus está resistindo ao orgulhoso. Então, a gente precisa entender, e eu quero introduzir dizendo que o orgulho é o princípio de todos os pecados. O orgulho é de onde nasce todos os pecados, porque tudo começa lá. Todas as áreas que a gente for analisar, mentira, pecados sexuais, de imoralidades sexuais, tudo começa no orgulho. Por que nós mentimos? Porque nós queremos nos preservar, nós queremos pegar atalhos. O orgulho é uma deformidade moral que não só vai ignorar os princípios da palavra de Deus, mas como uma ordem divina também. O orgulho vai contra a palavra de Deus. Todas as vezes que nós nos orgulhamos, quando nós estamos num lugar de orgulho, estamos contra a palavra de Deus, estamos desafiando a ordem divina. E é por isso que é um tema que talvez não seja muito legal ou agradável de se ouvir, mas que todos nós precisamos. Todos nós precisamos ouvir sobre o orgulho, porque senão, gente, nós vamos perder, nós vamos cair. O texto diz que o orgulho precede a queda. Toda vez que a igreja fechar o coração para a palavra, para esse assunto orgulho, saiba que é questão de tempo para cair. Não é uma profecia, é uma constatação, uma verdade. E é por isso que nós precisamos estar atentos. Sabe por quê? Porque senão, quem incorre no pecado do orgulho vai incorrer na mesma condenação de Satanás. Qual foi o pecado de Satanás? O orgulho. E a gente consegue perceber isso. Paulo fala sobre isso quando ele fala a Timóteo, dizendo que quem lidera na casa do Senhor não deveria ser um novo convertido, porque senão ele iria cair, meu Deus, no mesmo pecado, iria cair no mesmo pecado de Satanás. E ele faz alusão a dois textos, de Isaías 14 e Ezequiel 28, passagens que a gente chama de dupla referência. Passagens que a gente chama de dupla referência, e essa referência ela está ligada diretamente a Satanás. E eu quero introduzir essa mensagem falando de justamente esse texto, de Ezequiel 28. Abre comigo aí em Ezequiel 28, coloca na tela, na verdade, Ezequiel 28, 17. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei a terra, expus você diante dos reis para que o contemplem. A gente percebe que esse texto de Ezequiel, ele faz referência a um príncipe de Tiro. Só que ao mesmo tempo, ele vai falar sobre Satanás e a sua queda. Vai falar sobre Satanás e a sua queda. Por que que a gente percebe que o texto se relaciona a Satanás? Porque o próprio texto diz que tu estavas no Éden, jardim de Deus. É impossível que o rei da Babilônia, ou o rei Tiro, estivesse no Éden. Então é por isso que a gente diz que há uma dupla referência. Há uma outra referência que ele diz que era esse querubim da guarda real, ungido. É impossível que isso se aplicasse a homens. E toda vez que a gente lê esse texto de dupla referência, a gente consegue entender que o pecado de Satanás foi o orgulho. E por ele se orgulhar, ele cai do céu.
Se Satanás, que era um anjo, que era perfeito, que tinha sua beleza, que tinha todo o seu esplendor, caiu no pecado de orgulho, dirá nós, irmãos. Dirá nós que somos meros mortais. Se nós não vigiarmos, também vamos cair no mesmo pecado. E na verdade, eu já vejo a igreja em alguns níveis, algumas pessoas caindo no pecado do orgulho, quando não se deixam tratar, quando não abrem o seu coração, quando não conseguem compreender que a palavra de Deus ela vai te cortar, ela vai te ferir, ela vai te machucar, para depois te sarar, para depois trazer o refrigério, mas primeiro ela corta aquilo que está impuro. Um médico, quando ele vai fazer a cirurgia, primeiro ele te machuca. Você não sente, está anestesiado. Mas primeiro ele te machuca, tira aquilo que é ruim. E depois ele fecha, depois ele te cura. Então a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela é mais cortante do que qualquer outra coisa. Do que uma espada de 2 gumes. E ela vai nos machucar, ela vai nos ferir. Mas saiba que toda vez que a palavra de Deus te ferir, é para te curar. Nós precisamos abrir o nosso coração, porque o que eu percebo hoje, e é uma das coisas que Deus tem falado muito ao meu coração, porque a igreja está disposta a pagar um preço. A igreja está disposta a pagar um preço por conta do orgulho. Quando ela diz, eu não vou perdoar. Quando ela diz, eu não vou receber essa palavra. Quando ela diz, eu não vou obedecer o que a palavra está dizendo. Quando ela diz assim, eu prefiro ficar aqui. Quando ela diz, eu não vou cumprir o que a palavra está dizendo, porque eu não acho correto. Muitas das vezes o preço que a gente paga por essa atitude de orgulho é a nossa eternidade. E eu não sei você, mas se der errado aqui, querido, não tem mais jeito na eternidade. Se a gente não abrir o coração aqui, na eternidade não vai acontecer. Sabe por quê? Aí a gente estava conversando no seminário teológico, quero abrir um parênteses. A eternidade, a gente pensa assim, vou ficar lá só adorando. Meu Deus, oh glória, aleluia. A eternidade é muito mais do que isso. Imagina um lugar de relacionamento. Imagina um lugar onde você vai poder contemplar Jesus face a face. Imagina um lugar onde você vai poder sentar ao lado de Jesus e perguntar o que você quiser. Imagina você sentando ao lado daquele que te deu a vida. Imagina você sentando ao lado daquele que te deu tudo que você tem aqui. Imagina você sentando ao lado daquele que é o amor próprio, o amor puro. Isso é eternidade. Eternidade é um lugar onde não tem dor, não tem sofrimento, só tem a presença de Deus. A presença de Deus naquele lugar é o motivo pelo qual nós queremos estar lá. Vamos adorar o Senhor, sim, de fato, vamos adorar. Mas eu quero te dizer que nós vamos contemplar a beleza dEle, a beleza da santidade do Senhor. Lá no céu, a gente não vai lá porque vai ter rua de ouro, de cristal. Não, a gente não vai por conta disso. Nós vamos lá porque vai ter a presença de Deus lá. Nós não vamos para o céu porque, lá não vai ter só dor. Eu quero é Jesus. Eu quero a presença de Deus. Eu quero estar na eternidade, porque Ele está lá. Eu achei maravilhoso o que a Mary compartilhou. Se Ele não estivesse na eternidade, estivesse numa cabana pequenininha, eu quero ir para a cabana pequenininha, porque Ele está lá. Se Ele não tivesse, sei lá, nessa cabana, não estivesse na eternidade, não estivesse em qualquer lugar, eu quero estar onde o Senhor está, porque esse é o lugar, o melhor lugar para se estar. E se você veio buscar ao Senhor aqui, eu quero te dizer, Ele está aqui nesse lugar. O Senhor está aqui nesse lugar, e se você veio por Ele, eu quero te dizer, Ele está aqui, Ele está aqui, o Rei dos Reis está aqui nesse lugar. Abra o seu coração,
Deixa ele entrar, porque ele não é mal educado. Ele bate a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou sentar e vou jantar, eu vou ceiar com ele, eu vou comer com ele, eu vou estar com ele. Mas para isso nós precisamos abrir a porta. A gente está falando de relacionamento. Eternidade é relacionamento. E o que tem impedido nós de vivermos a eternidade? O orgulho. O orgulho. De não querermos ser tratados. Porque Jesus vem buscar uma igreja, uma noiva, sem mancha, sem mácula e sem ruga. E é por isso que Ele trata os nossos corações. E é por isso que Ele tem trabalhado no seu coração. E é por isso que Ele tem falado ao seu coração. E é por isso que Ele traz aqui mensagem sobre mensagem. Por isso que Ele fala, Ele trata com você em discipulado através de discipulado. Usa pessoas, usa uma série de coisas para estar com você na eternidade, querido. Tudo isso para estar com você na eternidade. E aí parece louco. Mas eu lembro, quando eu penso em eternidade, eu lembro de uma passagem onde um grupo de pessoas chega com ele no grande dia e diz assim: Senhor, mas a gente expulsou demônios no teu nome. Nós evangelizamos, nós ganhamos pessoas para Jesus. O que ele fala? Eu não vos conheço. Não sei quem vocês são. Jesus poderia dizer assim: eu não sei o que você fez, eu não vi o que você fez, mas ele fala: eu não vos conheço. Quando Jesus morre na cruz, ele está buscando relacionamento conosco, ele está buscando se relacionar com a igreja dele. E é por isso que eu vejo muitas pessoas pagando um preço alto demais. Estão negociando a sua eternidade por conta de um perdão. Estão negociando a sua eternidade por conta de mágoas. Estão negociando a sua eternidade por conta de pecados. Meu Deus, está amarrado. Então nós precisamos entender. Glória a Deus. Foi mal. A gente precisa entender que esse preço não vale a pena. Não vale a pena pagar um preço, não desse tamanho. O preço já foi pago, querido. Ah, meu Deus, eu não sei se você entende, mas o preço já foi pago por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aquilo que estava tirando a nossa paz, ele já levou sobre si no madeiro. Por isso, entregue a sua vida ao Senhor. Entregue a sua vida a Ele, porque Ele tem o melhor. A condição do orgulhoso vai levar ele inevitavelmente ao colapso. Todo orgulhoso vai colapsar em algum momento. Todo orgulhoso vai perder a eternidade. Todo orgulhoso em algum momento vai negociar a sua eternidade. Por quê? Por autopreservação. Por justiça própria. Vai negociar a sua eternidade por altivez. Vai negociar a sua eternidade por se achar demais. O orgulho é um desafio direto aos mandamentos do Senhor. Por isso que Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A gente precisa aprender humildade. Precisamos falar sobre humildade. Se eu fosse perguntar quantos aqui se acham melhor do que alguém, você vai parar e vai pensar: não me acho melhor. Né? Eu sou humilde, eu não posso me achar melhor. Mas no fundo, o coração está dizendo assim: eu sou melhor, eu sou bom.
Eu sou bom no que faço. Você pode pensar assim, eu posso não ser bom em determinada área, mas eu sou bom em outras áreas. E ali, trocando por miúdos, estamos dispostos a negociar qualquer coisa. Tudo para não ficar por baixo. Tudo para não ficar ali num nível onde diz assim, não, aqui não é para mim. Nos preservamos da humilhação muitas das vezes. Muitas das vezes nós fugimos da humilhação, mas eu quero dizer que a humilhação ela é um processo de Deus. Faz parte do processo de Deus. Ele usa a humilhação muitas das vezes para tratar o nosso coração altivo. Para tratar o nosso coração arrogante. Quantos de nós é arrogante? Quantos de nós... E assim, irmãos, eu posso explanar qualquer coisa aqui. Mas se você não estiver disposto a mapear isso no seu coração, não vai acontecer. Não vai ser eu dizendo para você, você é orgulhoso. Se você não olhar para dentro de si e fazer um mapeamento, não vai acontecer. Eu descobri uma coisa interessante, e aí eu sou formado em língua portuguesa, eu descobri uma coisa que é muito legal. Eu sempre tenho esses negócios de olhar a origem da palavra. E você sabia que a origem da palavra humilhação é a mesma da humildade? A origem da palavra humilhação significa abaixar, rebaixar, né? No latim, vem do latim. Humilhar, abaixar, rebaixar alguém. E é o mesmo radical, é a mesma forma da palavra humilde, que significa terra fértil. Humildade é ter o coração aberto para receber aquilo que Deus tem para você. Isso é humildade. E é interessante que eu já vou linkando com outras coisas. Existe uma parábola na palavra de Deus, que é a parábola do semeador. E lá ele fala que uma semente ela caiu em terra fértil. O que seria essa terra fértil? Uma terra humilde. Se eu trouxesse uma criança aqui para falar da palavra de Deus, você receberia, porque você é humilde. Se eu trouxesse qualquer pessoa aqui, você saberia que quem está falando é o próprio Senhor. É o próprio Deus que usa e faz e fala da forma como Ele quer, querido. Nós precisamos entender que precisamos ser terra fértil. A terra fértil é aquela que recebe a palavra. E o interessante é que quem recebe a palavra, ele multiplica 100 por 1. Ele multiplica aquilo que Deus coloca no seu coração. Mas o orgulhoso não. O orgulhoso, quando ele é confrontado, quando ele é humilhado, quando ele é rebaixado em algum nível, ele fecha o coração. E aí quando a gente lembra da parábola do semeador, são palavras, sementes que são lançadas à beira do caminho. Muitas das vezes são palavras que são lançadas em terrenos pedregosos. Terrenos esses que, por várias situações da vida, acabam perdendo essa palavra. E eu sei que falar de orgulho não é uma coisa muito simples. Falar das facetas do orgulho não é muito fácil. Mas eu quero dizer que ele se manifesta de várias formas. Satanás, ele tem um radar. Quando ele está andando, a gente vê isso em Jó, né? Quando ele está andando lá sem fazer nada, que é o papel dele, ele tem um radar. Quando ele vê alguém que está um pouco orgulhoso, ele diz assim, opa, achei meu alvo. Quando ele vê alguém que está fazendo tudo certinho, ou então está se esforçando para fazer aquilo que é correto, ele diz assim, opa, achei meu alvo.
Adão e Eva estão andando no jardim do Éden, estão fazendo tudo certinho. E aí o radar de Satanás acusa: opa, achei meu alvo. E aí ele faz o quê? Ei, o que vocês acham de ser igual a Deus? E é assim que muitos caem. E é assim que a igreja muitas das vezes tem perdido o terreno, porque está caindo para o orgulho, está caindo para a soberba de achar que agora é autossuficiente, que não precisa mais de mais ninguém. Muitos de nós têm interrompido o processo das nossas vidas por conta do orgulho, da arrogância, da autopreservação. Estamos comprometendo o processo que vem de Deus. O orgulho cega, querido. O orgulho cega o nosso entendimento, cega as verdades de Deus a nosso respeito. Sabe como é que ele se manifesta? Eu vou dizer assim algumas coisas que eu tenho visto. E parece até nobre. Dizendo assim: não, irmão, eu não sei fazer não. Né? Escolhe alguém que sabe melhor do que eu. Isso é orgulho. Eu sempre digo para quem está comigo, quem está do meu lado e sabe, que se Deus escolheu você para fazer tal coisa, faça, porque não se trata de você, se trata daquele que te chamou. Quando a gente olha para a nossa capacidade para fazer as coisas, estamos dizendo assim: Deus, o Senhor errou ao me escolher. Quando estamos olhando para a nossa capacidade, dizendo assim: eu não sei, eu sou o menor, eu sou o pior dos pecadores, eu não sei nem falar. A gente está dizendo assim: Deus, escolhe outro, porque o Senhor errou quando me escolheu. Mas se Deus está te colocando lá, Ele escolheu você. Não é o outro. Se fosse o outro, Ele tinha escolhido o outro, então é você. Deus te escolheu. Para de se esconder. Para de se esconder, porque o Senhor está te chamando. Para de se esconder atrás de si mesmo, atrás das suas capacitações, da sua capacidade. Para de se esconder. Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Aquilo que está morto precisa ser vivo, ressuscitado. E eu sei, eu sempre digo isso aqui. Tem gente que já pregou o evangelho e hoje está se escondendo. E hoje se esconde atrás do orgulho de ter feito, dizendo assim: um dia eu fiz. Naquele dia, nossa. Eu cuspi a fogo assim, ó. E aí está se escondendo atrás das experiências antigas, mas Deus tem algo novo para você. Deus está te chamando para fazer algo novo. Deus tem uma nova história para a sua vida. Deus tem algo, uma unção diferenciada. A unção de Deus se renova a cada manhã. As misericórdias dele vêm acompanhado com graça, com unção, com poder. Deus tem algo novo para você. É interessante, vocês vão rir porque não é com vocês, mas o orgulho se manifesta dentro do casamento, né? É o lugar que mais se manifesta o orgulho. Porque para reconhecer que está certo, que está errado. Está certo é mais fácil, né? Para que está errado, né? Eu fazia o seguinte: toda vez que eu brigava e eu estava errado, eu manipulava e fazia aquela coisa assim e tal. Quando no final das contas era ela que estava pedindo perdão de mim já. Eu disse: tá bom, eu te perdoo, meu irmão. Vai, não peques mais. Eu morro de errado. Ela aprendeu, um dia desse ela aprendeu, estava fazendo comigo. Peraí, não, tá errado. Pode não. Mas dentro do casamento é o lugar onde mais se manifesta o orgulho. Porque nós não queremos dar o braço a torcer. Nós não queremos reconhecer muitas das vezes que erramos. E às vezes é muito mais fácil chegar e dizer assim: me perdoa, eu errei. Mas parece que Satanás entra no couro e vai assim... Entra no ventre e diz: não vai, não pede perdão, porque ele está errado. É mais fácil dizer assim: amor, me perdoa, eu errei.
É mais fácil? Diz, não, irmão, não é fácil não, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse não. É fácil, querido. É a gente que complica tudo, como diz o louvor. É a gente que é orgulhoso demais para reconhecer quando está errado. A gente faz isso com Deus, sabia? Muitas das vezes a gente está morto de errado. Só que a gente vai manipulando as coisas, vai dizendo assim, não, Senhor, mas eu fiz isso aqui, porque aconteceu isso aqui, aí, né? Não estou tão errado assim, o Senhor me compreende, né? Como se desse para esconder alguma coisa do Senhor. Não dá. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que abandona, que deixa, alcança a misericórdia, querido. As misericórdias do Senhor estão disponíveis. Entendam que muitas das vezes ao longo da vida o Senhor vai usar processos de humilhação para quebrar o nosso orgulho, para quebrar o nosso eu, para quebrar o nosso ego. São nesses momentos de terreno fértil, onde eu abro meu coração para o processo de Deus, que nós somos alcançados pela graça de Deus. Muitos de nós, como eu falei, têm interrompido esses processos. Vivemos uma vida por orgulho, por arrogância, e muitas das vezes não entendemos que Deus está trabalhando no nosso coração. Eu lembro de 2 Samuel, capítulo 16, verso 5. Davi pecou. Só que ele era rei. Ele tinha um cargo. E olha só o que diz o texto. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os servos do rei, embora todo o povo e a guarda real estivesse à direita e à esquerda de Davi. Estava todo mundo olhando. Todos estavam vendo. Todo o povo de Israel estava lá, toda a guarda real. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia, saia daqui, assassino, perverso. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de Absalão, seu filho. Você está arruinado, porque é um assassino. Verso 9. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. O rei, porém, disse, o que vocês têm com isso, filho de Zeruia? Ele me amaldiçoou porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Então Davi disse a Abisai e a todos os seus servos, até o meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais esse benjamita. Deixe-no em paz, amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou ele fazer isso. Aqui a gente consegue entender que Davi entendia o processo. Ele poderia naquele momento, pelo orgulho, pela altivez, dizer assim, tenho nada a perder, corta a cabeça desse rapaz aí. Pode, Mas o que é que ele falou? Ele disse, não, é justo. É justo. É justo que eu sofra. Se eu pequei, preciso receber a humilhação. Muitas das vezes queremos fugir das humilhações. E muitas das vezes nós nos protegemos das humilhações da vida por conta desse orgulho. Nós não admitimos que isso aconteça conosco. Não é justo que eu esteja passando por isso. Querido, justiça fala. Pensei que era comigo. É justo que eu passe por algumas situações, sabe por quê? Sabe o que é a justiça de Deus? Se não houvesse Jesus, a justiça de Deus seria o inferno para todos nós, porque nós pecamos. Aquele que peca, logo morrerá. O salário do pecado é a morte.
A justiça de Deus é a morte na nossa direção. A justiça de Deus, aquilo que é correto, era a morte para todos nós, condenação ao inferno a todos nós. Mas pela graça de Deus, a justiça se manifesta no formato de filho, e ele vai até a cruz, e a justiça de Deus agora encarnou, morreu numa cruz e disse assim: eu assumo o lugar dele, eu fico no lugar dele, eu assumo o lugar que era dele, e agora eu sou a justiça. O justo juiz se manifestou para nos salvar da condenação do pecado. O justo juiz se manifestou para nos livrar da condenação do orgulho, querido. O justo juiz se manifestou naquela cruz, morreu naquela cruz, para nos salvar dessa carne podre e pecadora. Se não fosse o justo juiz, nós estaríamos, todos nós, condenados ao inferno agora. Mas o Senhor, pela graça e misericórdia, olhando para a fraqueza do nosso coração, Ele estende a mão dizendo assim: filho, vem, tem salvação para você. Não é por nós, é pela graça. Não é pelo que eu posso fazer, é pela graça. A graça de Deus que se manifestou salvador a todos os homens. É pela graça de Deus que nós podemos lutar contra o orgulho e não ser condenado como Satanás foi. É pela graça de Deus. Se não fosse essa graça, o orgulho cegaria o nosso entendimento acerca de nós mesmos. Porque nós somos especialistas, queridos, em criar argumentos para nos sair das situações. Nós somos especialistas em criar verdades ao nosso respeito, que na verdade são mentiras, são enganos, para tentar preservar o nosso ego. E muitas das vezes nos tornamos intratáveis por conta do nosso senso de justiça próprio elevado. Eu fico pensando, e é engraçado porque é uma força sobrenatural. A gente estava lá em casa, na cela, estávamos conversando sobre orgulho, dizendo assim: fulano é orgulhoso, fulano é orgulhoso. E aí chegou a minha vez e alguém disse assim: tu é orgulhoso? Eu fiquei pensando assim: sou, né? Sou. E aí eu fiquei pensando: cara, quão difícil é admitir que a gente é orgulhoso. Parece que tem uma força sobrenatural dentro da gente que diz assim: não sou, eu sou certo, eu faço tudo certinho. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, na verdade, a gente é desprezível. Se não fosse o Senhor nas nossas vidas, a gente não teria condições de fazer nada. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 18, verso 9, já estou acabando. Jesus vai contar uma parábola. Para quem ele está contando? A alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no seu interior, no seu íntimo, dizendo assim: Deus, ó Deus poderoso de graça e misericórdia, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como aquele publicano que está ali. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém,
ficou a uma certa distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Olha o que Jesus diz. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. A avenida do orgulho é humilhação. Se você é orgulhoso e não quer ser humilhado, desculpa, não dá. A única forma de quebrar o orgulho é se humilhando, é se expondo. Daqui a pouco a gente vai fazer o apelo. E você vai ter uma luta que como você nunca teve antes contra o orgulho. De reconhecer que você é orgulhoso. Eu sei, eu passei por essa luta. Não é fácil. Não é fácil se expor. Não é fácil reconhecer. Principalmente quando a gente se acha melhor do que o outro. Principalmente quando a nossa justiça é elevada demais. A nossa justiça própria precisa ser humilhada na presença de Deus. A Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Não serve para nada, querido. A única justiça que nos alcança é a justiça de Deus. Nada do que fazemos é capaz de nos justificar. Nada do que fazemos na igreja é capaz de trazer salvação a não ser reconhecer a Cristo. É tudo pela graça. Então por que estamos competindo ainda? Por que estamos com medo de ser criticado? Por que criticamos então? Por que nós nos achamos superior ou inferior? Se tudo é pela graça, tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele, querido. Tudo é para ele. Tudo é por ele. Tudo que somos é pela graça de Deus. Eu ia fazer isso, mas não vou fazer não. Pergunta ao seu irmão aí se ele é orgulhoso, mas não pergunta não, pergunta não. Pergunta não, pelo amor de Deus. Senão vai dizer, não, o quê? Não sou não. Por fim, chegando ao fim da nossa mensagem de hoje, que é uma introdução. A gente ainda vai conversar muito sobre isso ainda. Mas uma coisa é verdade. Precisamos nos arrepender do orgulho. Deixa eu dizer uma coisa que Deus me lembrou agora, que acontece muito. Quando você sai de casa sem orar, quem você pensa que você é? Quando você sai de casa sem ler a Bíblia, quem você pensa que você é? Se nós entendêssemos que nós não somos nada, a primeira coisa que faríamos ao levantar e dizer assim: Deus, muito obrigado pelo fôlego de vida. Porque se não fosse o Senhor, não tinha força para trabalhar, não tinha força para caminhar, não tinha força para nada. Só o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só Ele é o Rei dos Reis. Nós nos achamos autossuficientes muitas das vezes quando vivemos uma vida sem a presença dEle. E isso é pecado, precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender da soberba de achar que somos melhores. Quebrar as barreiras da autopreservação e permitir que os processos de Deus em nossas vidas aconteçam. Ser tratado por Deus, olha isso aqui, ó. Ser tratado por Deus é melhor do que ser maltratado pelo pecado. Deixa Deus tratar hoje.
Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus quebrar os orgulhos da sua vida. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Porque à medida que Deus te limpa, Ele renova uma unção poderosa. À medida que Deus te limpa, o caminho é aberto para que Ele possa caminhar na sua direção. Porque a única coisa que nos afasta da presença dEle é o pecado. E orgulho é pecado. Precisamos nos arrepender desse pecado para nos aproximar ao trono da graça. Por isso eu quero te convidar hoje a ficar de pé em nome de Jesus.